Pessoal, bom dia, domingo, a semana está terminando e a notícia da semana no Brasil, a mais importante de todas, foi esse episódio das fake news em relação a uma possível taxação do Pix por parte do governo. Não tem como eu não comentar isso. E eu vou dar a minha opinião, você deve mais ou menos saber o que foi que aconteceu. Eu vou dar a minha opinião sobre dois detalhezinhos que eu enxerguei nessa. Um bom e o outro não tão bom. Sendo que esse não tão bom, infelizmente, é inevitável. E o outro bom é uma espécie de mensagem, né, de um desenho pegar. Tá entendendo não, fulano? Eu vou desenhar para você. É um desenho que esse episódio faz para aquelas pessoas que sentem assim uma espécie de um tesão para viver em ditaduras. Então veja só, o que o governo queria na realidade, a intenção do governo, ele não estava querendo taxar. Ele pode até desejar. Eu tenho certeza que ele, se pudesse, ele faria. Só que ele não pode fazer isso, a taxação. Por quê? Porque o prejuízo político, ano que vem é eleição, não esqueça disso não, para presidente, o prejuízo seria brutal. E como terminou sendo. Olha só, você viu todo o Brasil botando a boca no trombone em virtude de uma possível taxação. Eu não acredito que o governo tivesse a intenção, apesar de desejar. Mas uma coisa é você desejar e outra é você partir para fazer o que você deseja, a uma distância muito grande. O que aconteceu foi que a Receita Federal ela baixou uma norma obrigando as fintechs, que são esses bancos 100% digitais, a fazer algo que os bancos tradicionais já fazem. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco. O que é? A partir de um determinado valor nas transações Pix, débito, TED, a partir de um determinado valor, os bancos são obrigados a comunicar à Receita Federal essa movimentação. Ok? Bom. E aí as fintechs passariam a ser obrigadas, a partir de 1º de janeiro, a fazer essa comunicação à Receita Federal. Pronto, foi o suficiente para se espalhar a notícia, as fake news, de que o governo iria taxar as movimentações do Pix. Eu não acredito, eu já disse por quê. Os prejuízos seriam imensos, a polêmica, a celeuma, o escândalo seria imenso, como terminou sendo. Ok? Bom, dessa história toda, o que é que você conclui de toda essa história? O brasileiro já não aguenta mais pagar impostos. E não é somente apenas pagar impostos. É não ter o retorno dos impostos que pagam. E aí, eu pesquisei antes de gravar esse vídeo. Você vai lá no Google, só para confirmar o que eu estou falando. O título é Estudo sobre a carga tributária / PIB versus IDH 2024 IBPT. É uma matéria muito boa. E lá eu pensei aquilo que interessa para a gente aqui. Entre os 30 países com maior carga de impostos do mundo, o Brasil é o pior no que diz respeito ao retorno desses impostos na forma de obras e serviços para a população. O que é que você conclui? Nós, Brazuca, estamos no grupo dos 30 países que mais tributam no mundo. Mas, como sempre tem um mais na gente, né? Mas nós estamos na última posição, somos o pior colocado no que diz respeito à devolução de impostos na modalidade de serviços ou obras. Então, o Brasil já não aguenta mais pagar. Então, essa foi a causa desse escândalo, a população obrigando o governo a voltar atrás em algo que ele não iria fazer. Percebeu? 2 lições a gente deve tirar. Eu, pelo menos, tiro 2 lições. A primeira é a falta de ética, a falta de moral, a falta de honestidade dos políticos em pegar mais um escandaloso exemplo de incompetência de Lula 3. O que aconteceu foi mais uma incompetência de Lula 3 e capitalizar. Nem que para isso jogue uma pitada de mentira. Foi o que aconteceu com a oposição, espalhando que o governo iria taxar as fake news. Não iria, até deseja, mas não iria, como qualquer governo tem medo. Ok? Então, essa é a parte ruim, é a parte sórdida da política, de inventar mentiras para poder capitalizar.
E qual é a parte boa? Bem simples. E aí vai o desenho que esse episódio faz para aquelas pessoas que sentem uma espécie de orgasmo espiritual quando ouve, pensa ou fala em ditadura. Somente numa democracia, ainda mais com esse aparelho de televisão que você tem chamado celular, somente nas democracias o governo se treme de medo da opinião pública. Sabe por quê? Porque na democracia tem uma coisa chamada voto popular. O governo, a coisa foi tão gigantesca que o governo precisou desmentir aquilo que ele não iria fazer, apesar de ter vontade. Isso é fantástico, isso não acontece em uma ditadura. Não aconteceria em uma ditadura. Não. Esse exemplo, tudo isso, desenha muito bem para aquelas pessoas. Em uma ditadura, dane-se a opinião pública. Numa ditadura, dane-se a insatisfação popular. Amém? Então é um recado muito claro para, se porventura alguém aí sente uma espécie de desejo espiritual de viver numa ditadura. Isso que aconteceu não teria acontecido, o governo da ditadura não voltaria atrás. Ok? Um grande abraço para vocês.